Oi, gente, tudo bem? Desde o início da matéria, nós estamos falando sobre como a perspectiva psicanalítica escolher a abordagem da psicanálise não significa atuar diretamente ou exclusivamente no contexto dos consultórios. Existem diferentes contextos em que a psicanálise é aplicada, e o principal da psicanálise não é o lugar que ela se dá, mas a forma de escuta. Como nós escutamos, quais são as bases, os fundamentos para a nossa escuta. Na aula de hoje, nós vamos ver um exemplo, continuando o módulo de exemplos de atuação e continuando essa parte da psicanálise que nós chamamos de psicanálise em situações sociais críticas. Como é a escuta psicanalítica em contextos de vulnerabilidade. Nosso exemplo de hoje, para falar do nosso exemplo de hoje, nós vamos até a Amazônia brasileira, até as margens do Rio Xingu, e vamos pensar na questão da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E vocês podem se perguntar, como que a psicanálise se insere em um contexto assim, o contexto da floresta, das populações que vivem na floresta, das populações que vivem à beira do rio, as chamadas populações ribeirinhas, e como que um acontecimento de dimensões tão grandes, econômicas, geográficas, políticas, que é a construção de uma hidrelétrica, pode repercutir na subjetividade e, repercutindo na subjetividade, ter um espaço ali em que a atuação da psicanálise pode ser algo importante. Então, hoje nós vamos falar sobre Belo Monte e sobre o grupo que nós chamamos de refugiados de Belo Monte, que são as pessoas que viviam às margens do Rio Xingu e perderam o espaço em que viviam. A Eliane Brum, que é uma jornalista que atua bastante nessa região amazônica, ela fala: são os pescadores sem rio. Pessoas que viviam em função do rio, pessoas em que a vida foi construída no rio, com o rio, para o rio, pelo rio, agora foram deslocadas para as periferias de Altamira, uma cidade, um centro urbano, e foram tiradas, expulsas de suas terras, muitas vezes assinando papéis, assinando acordos que elas não tinham como entender, assinaram com a digital, com o polegar, documentos que, por não saber ler e escrever, elas não entendiam o que estava sendo decidido ali naquele documento. E como que é a atuação, o cuidado, a atenção em saúde mental de populações que passam por esse processo de ruptura, de sair de onde viviam, de sair do espaço permeado por tantos significados, de sair do que nós chamamos, nesse campo de atuação, como nós vimos nas aulas anteriores, que nós chamamos de território. Essa imagem, ela mostra uma das ilhas do Rio Xingu, desmatada e queimada para o alagamento, da área do lago da usina hidrelétrica de Belo Monte. Imaginando que
essas populações ribeirinhas que foram morar nas ilhas do Xingu, elas já estavam, de alguma forma, em situação de vulnerabilidade, porque com a extração da borracha, muitos grileiros, né, tomavam as terras em que viviam para exploração. E as populações foram, então, se organizando para viver nas margens do rio. E com a construção da hidrelétrica de Belo Monte, viram as casas sendo destruídas. A jornalista Eliane Brum, que atua, como eu disse, há algum tempo nessa região, ela conta de uma família que foi morar em Altamira, numa das casas que houve essa troca, né, deixar de morar às margens do rio para ir morar na periferia do centro urbano, que ela conseguiu juntar um dinheiro para pagar um frete e buscar as coisas dela de barco. Quando ela chega de barco para buscar as coisas dela, ela vê a casa dela sendo queimada. E ela chora, lembrando das plantas que ela cuidava, e ela conta que ela começa a cantar como uma forma de se despedir e pedir desculpa, pedir perdão para as plantas por não estar lá para salvá-las, para cuidar dela. Então a gente percebe que esse movimento de retirada da população que vivia às margens do rio foi feito de uma forma muito violenta, né? Tiraram as pessoas de onde elas viviam, das suas histórias, das suas trajetórias de vida, sem cuidado algum com o fato de que aqueles espaços eram habitados e habitados por pessoas, né? Não por coisas que podem ser simplesmente retiradas e depositadas em outro lugar. Aqui é uma outra imagem que mostra que as obras da usina hidrelétrica Belo Monte numa área que antes era floresta. A gente percebe a grande transformação que a chegada da usina traz, olhando para essa imagem e pensando no que antes era floresta. Esse é o assentamento urbano coletivo, então as pessoas foram retiradas das margens do rio e levadas para esse assentamento urbano, né? E uma das principais coisas era uma vida que não era regida pelas mesmas regras cotidianas de uma cidade. Por exemplo, não era por trocas monetárias, trocas de dinheiro. Vivia-se da pesca, vivia-se, alimentava-se, bebia-se da floresta. Não eram pessoas que trabalhavam em troca de dinheiro para comprar coisas para se alimentar. Eram pessoas que viviam na floresta e da floresta, né? E agora, quando elas são deslocadas para esse assentamento urbano, como que elas vão viver? Como que elas vão ter suas condições de subsistência? Altamira, que é a cidade onde esse assentamento se localiza, se tornou nos últimos anos a cidade mais violenta do país, né? E aí, mais uma vez, a gente percebe o quanto olhar para o território é olhar para os sentidos que são construídos, é olhar para as formas de habitar. Então, algumas informações sobre Belo Monte, sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, para a gente contextualizar esse assunto que nós falaremos na aula de hoje. O contexto de escuta, do projeto de escuta, que eu vou contar desse exemplo, parte da instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, nas margens do rio Xingu, no interior da Amazônia. Foi entre 2011 e 2016 que aconteceu essa instalação da usina e teve fortes efeitos na população ribeirinha. Por quê? Porque foi necessário o alagamento da região para a produção do reservatório da usina. E quem ali vivia foi realocado, na palavra mais neutra, né, e expulso, que foi como eles realmente se sentiram, né, expulsos, despejados, né,
arrancados do lugar que viviam. Nesse processo de realocação, houve uma série de violação de direitos, né? Entre eles, essa questão de chegarem advogados das empresas e do Estado com propostas de acordo que as pessoas que ali viviam não tiveram assessoria jurídica nenhuma, eles não tinham condições de entender os documentos que eles estavam assinando, eles não tinham condições de entender o que é que estava sendo proposto. As populações ribeirinhas, a cultura era sobretudo oral, né? Então, o ponto, até mesmo a linguagem jurídica, os papéis, para eles não era algo acessível, não houve de fato uma comunicação, um acordo ali. E com a mudança para o centro urbano, são pessoas que passaram a viver condições de extrema vulnerabilidade psicossocial, como a gente estava comentando, saindo da terra onde sempre viveram, saindo da terra onde nasceram, cresceram e criaram famílias, saindo da terra que era onde atuavam e tinham suas atividades de subsistência. Agora é necessário entrar em uma outra lógica de trabalho, uma outra lógica de subsistência, que é a lógica urbana, sem recursos e sem sentir que isso é possível. Foram aproximadamente 20 mil pessoas que foram expulsas de suas casas, né? Uma forma de conhecer esses relatos é pelas reportagens da Eliane Brum, que inclusive se mudou ela vem de uma cidade do sul, né? Mas morava há muito tempo em São Paulo. Então ela se muda de São Paulo para Altamira para acompanhar esse processo. E aí ela conta que essas novas casas, para as pessoas que tiveram que sair das margens do rio, são consideradas como não casas, né? É muito difícil para elas verem esses espaços como casa. E nas reportagens ela escuta as famílias, ela transmite como é a história dessas famílias, e essa imagem é a imagem de uma das reportagens. A primeira não casa, a família de Otávio das Chagas, na casa alugada na periferia de Altamira, em novembro de 2014. Eu vou agora ler alguns trechos da Eliane Brum, que quem não conhece, as reportagens dela são muito bonitas, são escritas com muita sensibilidade, quase que poéticas, né? E eu fico realmente, né, surpresa com como alguém pode transmitir com tanta sensibilidade, até mesmo poesia, um contexto de vulnerabilidade que tem brutalidade, que tem violência, que tem precariedade, que tem vulnerabilidade. Eu acredito que as palavras da Eliane Brum são palavras que nos tocam, né? Quem se interessar, eu vou colocar abaixo um vídeo dela em que ela lê uma poesia sobre o Xingu. Vamos então ver um trechinho da reportagem. Otávio das Chagas, o pescador sem rio e sem letras, não consegue chegar em casa. Desde que ele e sua família foram expulsos de sua ilha pela hidrelétrica de Belo Monte, Otávio já está na terceira casa, mas não consegue chegar, porque para ele aquela terceira ainda não é uma casa. Como não era a primeira e nem a segunda, sem casa, Otávio não tem mundo. Sem mundo, o homem não tem onde pisar. Os conhecidos avisam, você já viu, seu Otávio está encolhendo. E ele está porque é isso que acontece com os homens sem mundo. Quando a Eliane Brum diz, seu Otávio está encolhendo, né, é um exemplo de que ela foi observando nas pessoas e nas famílias que ela escuta, nas pessoas e nas famílias que ela acompanha para a reportagem, que as pessoas vão adoecendo. Elas perderam a terra que viviam, o espaço que viviam, as atividades vitais que davam sentido, né, à história delas. E aí ela foi percebendo nas pessoas escutadas uma série de adoecimentos. E é aí que a Eliane Brum,
entra em contato com um grupo de psicanalistas da Universidade de São Paulo, né, e diz como que a gente poderia pensar uma escuta profissional, uma escuta especializada, né, a essas pessoas que estão em condições de adoecimento psíquico. Ela conta mais sobre o Otávio e a família nessa reportagem. Ela diz assim: Otávio das Chagas e sua família viviam há mais de 30 anos na Ilha de Maria, uma das centenas de ilhas do Xingu. Viver talvez não seja a palavra exata. Eles pertenciam à Ilha de Maria. É inversa essa questão da posse, e não apenas por questões da lei, mas porque a ilha que se apossa das pessoas, que lhes conforma o corpo e a existência, que lhes desenha a arquitetura do tempo. Na ilha, Otávio, Maria e seus filhos sabiam. Quando expulsos para a rua, nome que os ribeirinhos agroextrativistas de várias regiões amazônicas dão à cidade, são esvaziados de saber. Assim, essas casas na rua serão, de certo modo, sempre rua e não casa. Então, aqui tem uma imagem de os meninos Juruna pescando no rio Xingu. E aqui ela conta um pouco mais sobre essa mudança da floresta para o que eles chamam de rua. Quem olha para as casas dos ribeirinhos com os conceitos do seu próprio umbigo pode não compreender o que é uma casa para quem vive no mato, à beira de um rio ou numa ilha, onde a comida está por toda parte. E só o que se precisa é um teto de palha para dia de chuva e uns palanques para atar a rede. Para alguns, isso é pobreza. Só pobreza. Mas corre o risco de a pobreza estar mais no jeito de olhar para o outro, o que pode revelar um outro tipo de analfabetismo. Para Maria, a casa dela era a casa dela. A dimensão de uma casa, só a pessoa que vive nela sabe dizer. Né? Para a população ribeirinha, era uma riqueza, não uma riqueza de dinheiro, mas uma riqueza na forma de viver. Na forma de viver na floresta, da floresta, no rio e do rio. E aí a gente vê, né, o quanto a escuta em psicanálise, que é também a escuta das formas de viver e a escuta das formas de habitar, nas palavras aqui da Eliane Brum, ela já começa a pincelar o quanto existe aqui um modo de viver e um modo de habitar que a gente desconhece, que nós não temos as palavras, os recursos para acessar. E vocês se lembram que um dos primeiros movimentos da escuta psicanalítica é reconhecer o nosso desconhecimento. Então, esse é um primeiro movimento. E reconhecendo o nosso desconhecimento, né, houve essa proposta de que psicanalistas voluntários participassem de um projeto de atenção em saúde mental em Belo Monte, com os refugiados de Belo Monte. Ouvindo o que eu contei até aqui, como que vocês imaginam que seria essa escuta? Como que a escuta psicanalítica pode acontecer em um contexto como esse que nós vimos? O vídeo a seguir será da Eliane Brum, com uma poesia sobre esse contexto, e depois nós voltaremos nos vídeos a seguir, falando da escuta em psicanálise e como o projeto foi planejado e desenvolvido. Ok?